Bendito Senhor, nós te agradecemos e com o coração quebrantado diante de tua face, ó Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos proporciona nesta manhã, na manhã do teu santo dia. Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas almas, fazendo com que elas recebam o cuidado e a providência da parte do Senhor. Senhor, nós nos colocamos ante a tua presença, esperançosos que o Senhor nos dê da tua graça e renove em nós, Senhor, os estímulos que nos levam a verdadeiramente te adorarem. Senhor, nosso Deus, santifica-nos na tua verdade, assim como nos ensina a tua palavra, que ela é a verdade. Santo Senhor, nesse mês da reforma, que o Senhor possa avivar as nossas igrejas a se manterem fiéis doutrinariamente perante ti, com a prática saudável, com um culto saudável, com uma vida saudável. Santifica o teu povo, ó Senhor. Não faz com que nós nos percamos em nossos pecados, mas sejamos achados mediante o caminhar nas terras da tua palavra. Santo Deus de Israel, agora nos coloca mais uma vez diante de ti, para que atentos possamos ouvir a pregação do Evangelho e sermos edificados por meio da tua graça providente. Santo Deus, faz com que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos a ouvir a tua voz. Santo Senhor, acalma o nosso coração e faz com que ele esteja, portanto, receptivo para ouvir a tua palavra e receber o teu Evangelho. É em Cristo Jesus que oramos e o fazemos agradecidos pelo bem que o Senhor a nós quer. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento, ouçamos, portanto, a exposição da palavra de Deus. Livro de Números, irmãos, capítulo de número 7. Irmãos, perceberam, a leitura é uma leitura extensa, né? Ela vai do verso 1 ao verso 89. Então quem ouviu a leitura da palavra de Deus pode pensar assim: é melhor a gente se levantar, fazer um aquecimento, depois senta, que a pregação vai ser extensa, não é isso? Irmãos, primeiramente eu gostaria de destacar aqui o que é que de fato o texto está nos ensinando acerca do que nós iremos tratar aqui no capítulo 7. Irmãos, primeiramente veja como é interessante. O capítulo 7, ele precede, né? Aliás, ele se coloca logo depois que o Senhor, lá no capítulo 6, na parte final do capítulo 6, ele derrama sobre os filhos de Israel a bênção. Ele ensina como os filhos de Israel deveriam ser abençoados. E logo depois disso aparece então esse texto do capítulo 7. E interessante é que a sua leitura, ela é diferente do que nós lemos nos capítulos anteriores. Vocês viram que lá nos capítulos anteriores, por exemplo, pegando aí o capítulo 6, capítulo 5, capítulo 4, ele começa justamente com essa frase: e falou o Senhor a Moisés dizendo. Era um modo metodológico de Deus, portanto, se revelar a seus filhos. Mas observe, o capítulo 7 não começa com essa expressão. Ele não começa com essa expressão, mas nós temos aqui uma narrativa de como os filhos de Israel, eles levam perante a tenda da congregação todas as ofertas que lhes são devidas. Agora veja só, pelo pecado, pela culpa, aí não somente pelo pecado e pela culpa, mas também oferta de gratidão ao Senhor, como oferta pacífica,
oferta de gratidão ao Senhor, se apresentando de forma como o povo oferecesse alimentos diante do Senhor. Veja, essas ofertas também aparecem como o povo agradecendo a Deus, porque não somente o Senhor lhe perdoou pecados, não somente o Senhor lhes retirou a culpa, mas também porque o Senhor está proporcionando algo para toda a nação. Todo o povo de Israel agora pode se apresentar ante a face de Deus. Então, veja, qual a ligação que, portanto, o texto pretende nos oferecer com a parte final do capítulo 6 e o capítulo 7? Se na parte final do capítulo 6 nós somos ensinados, veja, do verso 22 ao verso 27, de como os filhos de Israel seriam abençoados por Deus, então é meio que natural agora no capítulo 7 o povo se apresentar diante da tenda da congregação durante 12 dias seguidos e oferecerem as suas ofertas ao Senhor. Atente bem, irmãos. Veja, no capítulo 6, do verso de número 22 ao verso de número 27, nós temos no verso de número 24 a bênção do Senhor sendo, portanto, colocada diante do povo. E olha como a bênção aparece: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Veja só, quando nós vemos aqui, o Senhor te abençoe e te guarde, o que lhe vem à mente com a palavra abençoar? O que lhe vem à mente com a palavra guardar? Atente bem, o abençoar aqui, o Senhor te abençoe, ou seja, o Senhor te faça produtivo. Veja, o Senhor te faça alguém que produza. É nesse sentido que vem a palavra abençoar. Então, o Senhor te faça próspero em tudo quanto fizeres, mas não somente próspero. Observe que a palavra salvar, ela aparece com outro termo, ela aparece na palavra guardar. Então veja, o Senhor não somente te faça próspero, mas o Senhor te salve, o Senhor te guarde. Como é que o Senhor guardaria o povo? Aí no verso de número 25 lemos: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O que é resplandecer o seu rosto sobre ti? É Deus se fazer presente diante de alguém. É como se Deus estivesse dizendo assim: diga aos filhos de Israel que a bênção consta não somente de prosperidade, não somente de guarda e proteção, salvação, mas essa salvação ela vai se revelar como Deus aparecendo perante o povo. Então o Senhor faça resplandecer, aparecer o rosto dele sobre o filho do pacto, sobre o filho da aliança. E quando o Senhor faz com que o seu rosto, o rosto dele, o rosto de Deus, apareça perante o filho do pacto, perante o filho da aliança, aí então a bênção diz assim: o Senhor terá misericórdia de ti. Então o Senhor não lhe dará aquilo que você merece. O que é que vem à memória de um homem que escuta isso? O Senhor não dará ao homem aquilo que ele merece. Obviamente que vem diante do seu coração, perante a sua mente, que esse homem é pecador, e se tinha uma coisa que ele merecia, seria a condenação. É justamente essa coisa que o Senhor não lhe dará. O Senhor usará de misericórdia, o Senhor não dará aquilo que esse homem merece. O que o Senhor lhe dará? Verso de número 26: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então o Senhor perante ele lhe erguerá do pó. Veja, levantar o rosto. Interessante como aparece o termo adoração. A
palavra adoração, ela significa aquele que olha para o alto. Etimologicamente, a palavra adoração significa isso, aquele que olha para o alto. Veja, o Senhor vai levantar a fronte desse homem, a fronte dessa mulher. Veja, ao invés de ele contemplar o pó, como lembrança de que ele tornará o pó frente ao pecado que cometeu, agora ele contempla ao Senhor, e o Senhor gera no seu coração o quê? Paz. Agora nós lembramos que quando nós tratamos de paz, nós não devemos fazer ligação com a concepção de paz que o mundo clama, que o mundo tanto almeja. A paz aqui é aquela que diz assim: a paz que excede todo entendimento. Que paz seria essa? Então Deus dá aos seus filhos que, mesmo em meio à angústia dessa vida, mesmo em meio às tribulações desse tempo, esse homem, portanto, encontre repouso, paz no seu Senhor. Ele encontre alegria, porque ele caminha perante a face do seu Senhor. Ele encontre descanso, porque ele enfrenta literalmente o mundo, combate o pecado. No entanto, confiando no seu Senhor, a sua alma descansa tranquila. Então, essa é justamente a paz que excede de fato o entendimento. Alguém pode pensar: como alguém pode ter paz num mundo como este? Principalmente nós cristãos que olhamos com o olhar da ética cristã para o mundo e vemos como o mundo se comporta, como ele anda, o que ele faz. Aí vemos a corrupção, a destruição de lares, vemos o mundo em guerra, vemos pessoas se degladiando, a corrupção sendo deflagrada em quaisquer recônditos que nós possamos colocar os nossos pés. Aí alguém pode dizer assim: como pode haver paz? Então o cristão diz assim: no entanto, ainda que eu esteja nesse vale sombrio, porque eu tenho ao Senhor e o Senhor me tem, eu portanto encontro paz, a minha alma consegue descansar em segurança. Aí alguém diz assim: eu não consigo entender como você pode ainda ter paz, mesmo estando num mundo tão corrompido. Veja, o mundo faz esse tipo de pergunta porque literalmente não teme e nem tem ao Senhor. E o cristão é diferente, ele repousa nessa bênção dada por Deus para o povo da aliança, para o povo do pacto. Mesmo em meio a todas as corrupções existentes nessa vida, nós achamos paz diante de Deus. O que é que isso tem a ver com o capítulo 7? O que essa mensagem ela tem a ver com o capítulo 7? Veja, o capítulo 7 faz 12 repetições, 12. Para cada tribo há, portanto, a repetição. Leia comigo apenas a primeira, veja só. Verso número 11, irmãos, diz assim: disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos. Isso vai se repetir 12 vezes. Uma bacia de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Verso 15:
um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. Para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Alguém pode dizer assim: isso vai se repetir 12 vezes. Então, cada príncipe, cada chefe de tribo oferecerá, portanto, ao Senhor esta mesma oferta. Observe como a oferta ela se apresenta diante de Deus. Ela diz assim, ó, vê só a estrutura dela. Um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. O que é que o livro de Levítico nos ensinou acerca da oferta de alimentos? O que é que o livro de Levítico nos ensinava com isso? É que todas as vezes que essa oferta ela fosse apresentada diante do Senhor, o povo era trago à memória de que o Senhor os faria o quê? Os faria levantar. Lembram? Essas eram, portanto, o quê? As primícias que eram ofertadas a Deus. Deus estava fazendo lembrar ao povo, a cada tribo em especial, de que eles seriam levantados. Ora, quando nós usamos essa expressão hoje, levantados, talvez ela não faça muito sentido à nossa consciência, porque a gente pensa assim: levantado do quê? Levantado do quê? Do que nós seremos levantados? Essa expressão no Novo Testamento, ela ganha uma amplitude cada vez maior, um sentido cada vez maior, quando lemos que Cristo fora aquele que fora levantado por Deus, em duplo sentido. O primeiro é que Cristo fora levantado por Deus para pregoar ao povo a salvação da parte do Senhor. Qual é a memória agora que traz ao povo? O povo é levantado por Deus, a exemplo de Cristo, para apregoar as verdades de Deus. Não existe, irmãos, um outro motivo pelo qual nós sejamos chamados de cristãos, sem que isso seja verdade para nós. Nós somos levantados para apregoar as verdades de Deus. Não espere, por melhor que sejam as instituições dessa época, e elas não são, mas ainda que fossem, que elas pudessem apregoar a verdade. Apregoar a verdade. Por exemplo, não espere que o poder público, que as instituições da república apregoem a palavra de Deus. Você não verá isso nunca, nunca. E se o fizer, elas mesmas fogem do propósito pelas quais elas foram estabelecidas. De quem o mundo, portanto, ouve a pregação da verdade? De quem o mundo ouve falar da salvação do Senhor? Obviamente, irmãos, o mundo ouve falar da salvação do Senhor através da igreja. Então veja, quando o povo vai oferecer a oferta perante o Senhor, então o Senhor faz lembrar eles: olha, vocês foram levantados. Levantados. Então esse é o primeiro sentido da palavra levantados. A modo de Cristo, nós somos erguidos, levantados, para pregoarmos a verdade de Deus. Fazemos conhecer ao mundo os mandatos e a obra do Senhor. Segundo, como Cristo foi levantado da terra? Talvez a memória que nós possamos trazer agora, mais recente, que nós estamos passando por isso, seja aquela de Atos capítulo 1, quando Cristo foi ressuscitado e, portanto, elevado às alturas. Qual é a segunda perspectiva de ser levantado
ao oferecermos oferta de alimentos ao Senhor é de que nós não viveremos neste mundo para sempre. Em outras palavras, este não é o nosso lugar, este não é o nosso repouso, este não é o nosso descanso. E é por isso que uma segunda vez nós seremos levantados. Nós seremos levantados para que, de forma prática, nós saibamos e vejamos e participemos não desta vida, mas de uma vida plena, segura e eterna com o Senhor. Eis o motivo porque Deus exigia que a oferta de alimentos fosse, portanto, levada a Ele. Porque o povo deveria saber, naquela terra, naquela peregrinação, de que, vejam só, eles foram levantados para um propósito. Era uma nação diferente, era uma nação constituída de sacerdotes. Eles deveriam, portanto, apregoar as verdades de Deus, e que eles deveriam saber que aquela terra de peregrinação do deserto, e nem aquela que lhes aguardava, a Canaã prometida, que mana leite e mel, não seria, portanto, a sua última pátria. Como nós devemos saber que essa não é a nossa pátria? Por mais apego, por mais amor que nós tenhamos à nossa terra, à nossa cidade, ao nosso país. Esses dias eu estou discutindo com o Josi, a gente discutindo sobre apego à nossa terra. Eu sou apaixonado pela minha cidade, Josi pela dela, vocês pela de vocês. Nós gostamos da nossa cidade, da terra de onde viemos. Nós gostamos da nossa pátria, nós gostamos do nosso país. É por isso que nós participamos dos atos da democracia, ainda que eu acho que não seja a melhor forma de governo, mas ainda que nós, veja, uma forma de nós gostar da nossa nação, nós vamos às urnas, tentamos eleger os nossos melhores representantes, seja do mais baixo escalão, né? Do legislativo mirim, como é a casa de vereadores, seja a mais alta potência de governo, o presidente da república. Nós vamos às urnas para tentar eleger aqueles que nós acharemos melhor para governar, desde a nossa cidade até ao nosso país. Mas se tem uma coisa que nós devemos nos lembrar, é que essa não é a nossa morada. É por isso que o povo era levado a oferecer oferta de alimentos diante do Senhor. Deus fazia lembrar o povo de que essa não é a sua pátria. Vocês serão levantados desta terra. Interessante é que o Novo Testamento trata essa segunda expressão, levantados, de uma outra forma, e uma forma dupla, né? Através de ressurreição e arrebatamento. É isso que lemos lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao verso de número 18. Veja, arrebatamento. O que é que Deus nos faz lembrar com isso? Que na ressurreição o túmulo não é o nosso descanso, e com arrebatamento para os vivos, que este local não é a nossa pátria. Veja como Deus age com misericórdia conosco. Se Ele não nos tirasse daqui, quer fosse do túmulo, quer seja da terra, nós receberíamos o prêmio que aguarda a ambos. O que aguarda a morte e o túmulo? O que aguarda essa terra? Lembrem, vejam só, irmãos, qual é a bênção que repousa aqui no verso 25 do capítulo 6? O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ou seja, lembrem do significado da palavra misericórdia, né? Deus não nos dá aquilo que merecemos. Isso é misericórdia. Deus não nos dá aquilo que merecemos. O que é que merecíamos? Paulo diz lá em Romanos 3:23, porque todos
pecaram e distanciados estão da glória de Deus. Aí Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então veja, se todos nós pecamos e distanciados estamos da glória de Deus, e salário de pecado é a morte, o que é que nós iríamos merecer? Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, e veja só o destino da morte e o destino da terra. Apocalipse capítulo 20, verso 14 diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então o destino da morte e do inferno é a destruição total. Verso 15: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então agora acabamos de descobrir que aqueles mortos que literalmente não repousaram no Senhor, não tinham o Senhor, juntamente com a morte, recebem o destino final, que é ser lançado no lago de fogo. Qual o destino da terra? Verso 1 do capítulo 21, logo na sequência: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Está aqui o destino da terra. O primeiro céu, a primeira terra, literalmente, já passaram. O mar já não existe. Veja, que assim como a morte, essa terra também passará, ela também será aniquilada, destruída. Aliás, ela será reformada. Isso aqui é um assunto para uma outra exposição. Mas veja, quando o povo ofereceu oferta de alimentos ao Senhor, Deus estava lembrando para o povo: eu levantei vocês, duplo propósito, para que vocês preguem a palavra do Senhor, e também para que vocês façam o quê? Para que vocês saibam que esta vida não é a vida de vocês, e que esta terra não é a pátria de vocês. O Senhor não está nos dando aquilo que merecemos. Ao invés de recebermos a condenação eterna, estamos recebendo a bênção eterna do Senhor. Isso é misericórdia, irmãos. E a oferta de alimentos nos faz lembrar disto. Voltem lá para o livro de Levítico, capítulo 7. Continuemos, irmãos. Livro de Números, capítulo 7, irmãos. Veja que a oferta, ela contém ainda outros elementos. Observe só. Verso 14: uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. O que o incenso representava? Ora, no meio de uma série de sacrifícios, é natural que o cheiro desagradável da carne e do sangue pudesse tomar conta de todo o local. Então o Senhor exigia que o povo, portanto, levasse incenso. Qual era a expressão que acontecia quando a oferta era queimada perante o Senhor? Como é que ela subia perante Deus? O texto de Levítico diz assim: ela subia perante o Senhor como aroma de cheiro suave. Aroma de cheiro suave. O incenso aqui é como se fosse um perfume que fosse exalado perante
toda a congregação. Então veja, Deus estava lembrando para o povo que aquela oferta que eles estavam oferecendo não era algo desagradável, pelo contrário, o Senhor estava recebendo aquela oferta, porque era oferta oferecida pelo povo de Deus. Veja, e não somente oferecida pelo povo de Deus, era oferta exigida também de quem? Do próprio Deus. Ora, o que portanto pode agradar ao Senhor? Paulo diz que nenhuma de nossas obras podem agradar a Deus, nenhuma delas. Então, nada que podemos fazer, nenhuma daquelas obras que nós pudéssemos fazer, por melhor que fosse a nossa imaginação, por mais astuto que fosse o nosso raciocínio, nenhuma das obras que poderíamos fazer pode agradar a Deus. Qual obra, portanto, agradou ao Senhor? Ora, é fácil, o próprio sacrifício, a própria obra clamada e estabelecida por Deus. O que é que o incenso aqui nos ensina, irmãos? Que aquilo que sobre de forma como cheiro suave perante o Senhor é aquela própria obra feita por Deus, das quais, como crentes, nós devemos fazer também. Ora, foi assim que Paulo estabeleceu essa regra para a igreja de Éfeso, e não somente para a igreja de Éfeso, visto que as cartas paulinas são cartas circulares, onde todas as igrejas recebem. Atente bem, Paulo estabeleceu ali para o povo, trazendo para o povo a recordação de que se o povo realmente quer agradar a Deus, o povo deve fazer o quê? As obras de Deus. Olha só, irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo de número 2. Veja só, irmãos, verso 6, Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou, juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos levantou, né? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, ou seja, pelo seu ato bondoso, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, ou seja, das vossas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Veja, não vem das obras nossas, mas vem de quem? Para as boas obras. Que boas obras são essas? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que boas obras são essas? Aquelas próprias estabelecidas por Deus. Alguém pode perguntar assim: ah, pastor, mas lendo o texto aqui eu sei que Deus preparou boas obras para que eu andasse por elas. Mas assim, pastor, eu quero saber de forma prática, quais são essas obras? Quais são essas obras? É interessante a gente descobrir isso. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo de número 2. Observe aí, irmãos, verso de número 4 ao verso de número 6, diz assim: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quem é esse ele? Verso 1, nós aprendemos que ele é Jesus Cristo, o justo. Parte final do verso 1 do capítulo 2. Quem diz que está nele, deve andar como... Então entenda aqui, boas obras, e as quais
Deus preparou de antemão para que andássemos por elas são seguir os passos de Cristo Jesus. Então veja, praticamente um crente, ele se comporta conforme os passos de Cristo Jesus. E é interessante como Paulo se reporta a Cristo, de que ele é o perfume de cheiro suave do Senhor. Paulo diz em uma de suas cartas que Cristo, portanto, é o aroma de Deus, e que nós como crentes devemos possuir um perfume. Qual é o perfume? Nós temos o quê? O cheiro, o odor de Cristo. Então veja, o incenso aqui nos lembra claramente, como crentes da nova aliança, do novo pacto, que os nossos passos devem ser os passos de Cristo Jesus. Veja, o sucesso da vida de um cristão não é, portanto, ele andar conforme a natureza desse século, a natureza desse mundo, a natureza dessa vida. Veja, o sucesso da vida do cristão é, portanto, ele seguir os passos de Cristo. Ele está literalmente nos passos de Cristo. Literalmente nos passos de Cristo. Não pense você que sucesso dessa vida é possuir fortuna, riqueza, é possuir a glória dos homens, é ser louvado onde quer que se chegue. Não, irmãos, o sucesso dessa vida para o cristão é caminhar nos passos de Cristo, é seguir os passos de Jesus, é ter Ele como nosso alvo. Continuando, irmãos, vejam só o que aqui ainda mais se constitui a oferta. Veja só, Números capítulo 7. O texto diz assim ainda: um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Por que isso vai se repetir 12 vezes? E por que todas as tribos devem oferecer holocausto diante do Senhor? Ora, esse ato de holocausto, o primeiro deles foi praticado por Deus. O primeiro deles foi praticado por Deus. Adão e Eva pecaram, e o Senhor fez com que um animal fosse morto, para que a sua pele cobrisse a nudez de Adão e de Eva. Depois Abel deu continuidade a esse ato. Depois Sete deu prosseguimento ainda. Em Abraão vimos isso acontecendo. E agora a lei estabelece de forma clara para que o povo, mais uma vez, pudesse colocar holocaustos, oferecer holocaustos ao Senhor. Agora entenda, irmãos, por que Deus quer que o povo ofereça holocausto? E todas as tribos deveriam, portanto, oferecer holocausto diante do Senhor. O que Deus estava querendo dizer com essa mensagem? Olha, todos vocês se apresentem diante de mim e, portanto, tragam a oferta do holocausto. O que Deus estava dizendo para o povo? Todos vocês são o quê? Todos vocês são pecadores. Todos vocês são pecadores. Nenhum de vocês é bom. Veja, eu levantei vocês para que vocês proclamem a palavra. Eu levantei vocês dizendo para vocês que essa terra não é a vossa terra. Mas eu quero dizer para vocês que nenhum de vocês é bom. Nenhum de vocês é bom. E veja, a maravilhosa doutrina da predestinação é que nós aqui somos humilhados quando sabemos que nenhum de nós somos bons. E que se tem uma coisa que nós estamos fazendo, tudo é maldade. Tudo é maldade. Porque pecamos contra Deus. E aqui eu lembro mais uma vez o que diz Paulo em Romanos 3:23. Veja, e quando ele cita isso em Romanos 3:23, ele está citando o salmista, dizendo assim: porque todos pecaram, distanciados estão da glória de Deus. Por isso que o povo deveria, portanto, oferecer o holocausto ao Senhor. Porque
Porque o povo é um povo pecador. Ora, se alguém chega para um cristão e pergunta assim: qual é a sua identidade? Esse cristão plenamente vai dizer assim: eu sou aquele que foi levantado por Deus para proclamar ao mundo as boas novas, mas também eu sou um pecador. Eu sou alguém que peca contra Deus. Eu sou alguém que quebra os mandamentos do Senhor. Veja, e é por isso que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é tão necessário para a salvação de um crente. Se existe aqui entre nós alguém que pensa que se salvou porque é bom, porque é melhor do que os outros, você está completamente enganado. Se não for o sacrifício de Cristo, nem assentado nessas difíceis cadeiras vocês estariam. O sacrifício de Cristo faz nos lembrar que todos nós somos colocados sob o mesmo patamar. Todos nós somos pecadores, transgressores. Verso 17, 16 diz assim: um bode para expiação do pecado. Lembra que o bode sobre ele era colocado a mão e ele era lançado no deserto para que o pecado fosse levado, esquecido. Qual a graça de Deus lembrar isso para o povo? Veja, uma vez que Deus constitui povo para si, e esse povo é um povo pecador, e Deus, portanto, lhe perdoa o pecado, o que é que Deus faz com o pecado do povo? Isso deve, portanto, fazer com que o nosso coração repouse em segurança. Deus faz com que o nosso pecado ele seja levado fora. Eis, portanto, irmãos, que Paulo, pregando essa verdade para os irmãos, através da carta aos Romanos, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus levou sobre si o nosso pecado. O nosso pecado repousa sobre Cristo. O bode emissário era uma lembrança de que Deus não mais se lembraria dos pecados deles. Cristo é uma lembrança para nós de que Deus não leva mais em consideração os nossos pecados. Ele nos perdoou e Ele agora nos dá a graça para que nos apresentemos diante dEle. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Verso 17 diz assim: e para sacrifício pacífico. Veja, uma vez que os pecados foram esquecidos, sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Veja, sacrifício pacífico. O que esse sacrifício quer dizer agora? Eu vi o dos alimentos, eu vi o holocausto, eu vi a oferta do bode emissário. Sacrifício pacífico. Que sacrifício é esse? Veja, lá no livro de Levítico nós somos ensinados, e aqui a regra é a mesma, que o Senhor espera do seu povo, esperou do seu povo o sacrifício pacífico, como que o povo se apresentasse diante de Deus e dissesse o quê? Senhor, agora nós temos o quê? Nós temos paz. Veja, o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor retirou a minha culpa, o Senhor a colocou para longe de mim, o Senhor me fez lembrar de que agora eu sou teu, levantado para proclamar as boas novas, e de que essa terra não é minha última morada. Se tem uma coisa que agora pode habitar no meu coração, é paz. Se tem uma coisa agora que eu tenho contigo, é o quê? É paz. Eu não sou mais o teu inimigo, eu não sou mais estranho aos teus olhos, eu sou aquele agora que por Cristo sou conhecido teu.
Portanto, veja, essa é a dádiva da oferta pacífica. Como crentes, nós não somos mais estranhos aos olhos de Deus. Nós não somos mais inimigos do Senhor. Agora nós somos amigos de Deus. E fazendo apenas aqui um parênteses na mensagem, irmãos, e às vezes nós, equivocadamente, no nosso linguajar, colocamos palavras erradas, né? Quando nós dizemos assim, alguém que frequenta muito a igreja, mas que não tem confessado a Cristo e que vive no mundo da mesma forma como desde o momento em que veio a luz. Aí diz assim, essa pessoa porque frequenta a igreja, mas não é crente, é o quê? Amigo de Deus. Não, irmãos. Amigos de Deus são os crentes. Amigos de Deus é o povo de Deus, aquele a quem Ele salvou. Pastor, e o que é que acontece com aquela pessoa que frequenta a igreja, mas que ainda não é cristão? Ele é inimigo da cruz de Cristo. Ele só se torna amigo de Deus no dia que o Senhor o salvar, no dia que o Senhor tiver misericórdia da sua vida. Mas enquanto isso não acontecer, aquela pessoa ainda se torna amigo, inimigo do Senhor. Amigo de Deus somos nós, irmãos, a quem Deus gerou paz, não somente na procedência, não somente no coração e na alma, mas também gerou-nos paz, porque nós nos colocamos diante dele, podemos buscá-lo na oração, podemos lhe cantar louvores, e assentamos os nossos ouvidos e corações para ouvirmos a sua palavra. Nós somos amigos de Deus, porque andamos conforme a sua lei, e não temos mais prazer em quebrar os seus mandamentos. Nós é que somos amigos de Deus. Então veja, assim como Deus lembrou para todas as tribos que eles eram pecadores, Deus lembra, portanto, para todo o povo de Israel, seu povo, que esse povo agora é amigo dele. E o símbolo dessa amizade é a oferta pacífica que o povo apresentava perante o Senhor. E quando nós hoje participamos da igreja e que ouvimos o Evangelho, aí Deus nos anuncia através de Cristo que agora nós somos amigos de Deus, e que nós fomos formados e feitos, constituídos para nos apresentarmos ante a face do Senhor. É por isso que a Santa Convocação só atinge os crentes. O descrente ouve, não tem sentido isso. Ele ouve a Santa Convocação e para ele ali, como qualquer outra coisa, tanto faz. Ele não tem obrigação nenhuma de vir aqui. Os crentes não. Ainda que nós tenhamos obrigação, nós viemos aqui por prazer, por amor a Deus. Ainda que seja obrigacional, nós estejamos aqui todo Shabat, todo domingo. Veja, nós estamos aqui por puro prazer e por deleite, que gozamos dessa palavra do Senhor, irmão. Então bendito seja o nosso Deus, que nos deu a sua paz. Ora, e observe que isso é uma das constituições do reino de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo de número 14. Atento com atenção aí o verso de número 17. Olha como é constituído, portanto, esse reino do Senhor ao seu povo. Diz assim, Romanos 14, 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ora, é meio que até uma lembrança das antigas ofertas que eram oferecidas a Deus. Mas ele é constituído de quê? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Lembre que o holocausto, sobre ele era colocado, portanto, o óleo da unção, né? O óleo da alegria, com a lembrança de que Deus fizera com que abundasse um novo sentimento no coração do povo. Outrora no Egito, outrora no mundo,
o nosso coração, e o coração do povo era pesaroso. Agora no Senhor é um coração alegre, revestido de alegria. E veja, uma vez que nós gozamos de uma paz que excede todo entendimento, o mundo não entende que diante do Senhor há fartura de alegria. Aliás, como diz o salmista, até a tristeza saltita de alegria na presença do Senhor. Essa é a constituição natural do reino de Deus. É por isso que a oferta pacífica era exigida do povo, e Cristo, portanto, cumprindo todo esse ritual, faz com que nós gozemos ao mesmo tempo do perdão de pecados, da retirada da culpa, justificação, que gozemos de paz com Deus e de alegria gerada em nós pelo seu Espírito. E nós participamos disso, irmãos, dominicalmente, quando nos apresentamos ante a face do Senhor. E em todos os dias passa a ser um reflexo daquilo que nós experimentamos hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é um reflexo daquilo que recebemos no santo dia do Senhor. Deus abençoe o seu povo, irmãos, e a sua igreja nunca esqueça disso, dos sacrifícios que Deus exigiu do seu povo, meio pelo qual Deus, portanto, trazia bênção para a sua igreja. Fiquemos de pé, irmãos, oremos ao Senhor, em seguida recebamos a bênção divina e, em gratidão doxológica ao Senhor, cantemos o cântico de número 33 do nosso cenário. Santo Deus de Israel, nós te louvamos e te agradecemos, porque o convívio contigo e com a tua palavra faz com que nós gozemos do Evangelho. Santo Deus de Israel, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, firma-nos na tua justiça, e que tua palavra em nosso coração possa fazer morada sempre, para que possamos andar fielmente e firmemente em teus caminhos. Portanto, não nos aparta da tua verdade, e não nos faz, Senhor, viver uma vida longe de ti. Antes, Senhor, estabelece-nos e firma-nos na tua boa palavra. Santo Deus de Israel, que a tua palavra possa fazer em nós morada de tal ponto, que nós em todos os atos, e principalmente no teu santo dia, possamos te agradecer por todo o grande benefício que a nós o Senhor tem feito. Agora, Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares, e nos traz à noite para o culto, para que, juntamente com o teu povo, possamos continuar te adorando, em gratidão a tudo quanto o Senhor tem nos feito. Em nome de Cristo oramos e oramos agradecidos, agora e sempre. Amém.